Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, turma, como que vocês estão? Aqui é o Matheus para trazer mais um vídeo neste canal maravilhoso de Finanças para Católicos. Hoje o vídeo é uma história de uma pessoa. O título é Como Enriquecer Sendo Pobre. E aí eu vou contar a história de uma pessoa para que sirva de exemplo e de repente você possa se inspirar, não necessariamente seguir o mesmo caminho, mas entender que existem coisas na nossa vida que mudam, que se alteram, que o tempo passa e etc e tal, mas existem princípios eternos e que fundamentam toda a realidade, certo? Vamos lá. No início do mês, eu li um livro. Li não, eu ouvi um audiobook. Eu já tinha lido o livro que se chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro muito famoso dentro do mercado financeiro. Se você não leu ainda, eu recomendo que você leia. E dessa vez eu queria relembrar o livro, até para poder gravar um vídeo sobre esse livro, né? Ou vários vídeos, porque eu sei que neste livro tinham vários histórias e relatos interessantes. E aí, para ser mais prático, eu ouvi o audiobook. A história que eu mais gosto dentro desse livro é de um homem chamado Ronald Read, certo? Digamos que no brasileiro chamaria Ronaldo Leitura, sei lá. Ele morreu em 2014, aos seus 92 anos. Ele era zelador e frentista. Ele foi zelador em uma loja de departamentos por muito tempo e depois ele mudou de emprego e se tornou frentista. Ou é o inverso, uma coisa assim. Ele foi frentista por muito tempo e aí virou zelador numa loja de departamentos. O seu, o seu Ronaldo, vamos chamá-lo assim, ele tinha uma vida muito modesta. Morreu velhinho, né? 92 anos, em 2014. Todo mundo que olhava para ele não criava grandes expectativas, né? Tinha uma vida humilde, roupas simples, veículos simples, casa simples, tudo muito modesto. Mas sabia-se, né? Na verdade, acho que isso nem cita no livro, mas aparentemente não era um segredo que ele gostava de investir. Até porque ele devia ter um gerente na conta dele, na corretora, algo nesse sentido. E ele gostava de investir e ao longo de toda a vida dele ele fez investimentos constantemente. E aí, quando o seu Ronaldo morreu, em 2014, no auge dos seus 92 anos, descobriram uma coisa interessante. O velho tinha 8 milhões de dólares na conta, amigo. 8 milhões de dólares. A maior parte no testamento, aproximadamente no livro, se eu não me engano, fala de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, ó, de dólares. 6 milhões de dólares ele deixou para caridade, então ele doou, biblioteca, hospitais, ONGs, etc e tal. E a parte menor ele deixou para os sobrinhos, se eu não estou enganado. E o que a história do seu Ronaldo nos ensina aqui, né? O seu Ronaldo, primeiro que ele tinha uma vida muito simples, ele não tinha necessidade de querer se mostrar, né, aparecer para outras pessoas. E isso me lembra muito os clientes que têm um patrimônio relevante, que eu atendo e que outros colegas atendem também, que é o padrão comportamental dessas pessoas. Cara, dificilmente esses caras estão esbanjando de alguma maneira. Carros novos, roupas caras, restaurante dos melhores. É lógico que muitas vezes, com uma certa frequência, até essas pessoas até vão em lugares mais requintados. Mas na maioria das vezes eles não gostam de se expor tanto. Ao mesmo tempo, eles não são necessariamente desconfiados. Eles não escondem a riqueza deles
por desconfiança de que alguém vai tentar roubá-los ou algo nesse sentido, mas justamente porque é um traço da personalidade deles, essa introspecção, não seria uma introspecção, mas esse comportamento mais modesto, essa falta de uma necessidade em mostrar as coisas. Eles não têm essa necessidade. Por outro lado, aqueles clientes que normalmente chegam e têm um patrimônio menor, eles são os que mais têm um comportamento compulsório em querer gastar alguma coisa, em querer fazer uma dívida, em querer adquirir um passivo. E eles são muito desconfiados. Extremamente desconfiados. Às vezes eles acham que você está tentando passar a perna neles, está tentando enganar eles. E é curioso. Isso, na verdade, nem tem muito a ver aqui com o seu Ronald, essa questão da desconfiança, mas é uma coisa que eu lembrei agora, né? Mas, de qualquer forma, o pessoal que tem a bala mesmo, eles não gostam de se mostrar. Eles são mais modestos. E isso me faz refletir sobre os fatores decisivos dessa jornada que o seu Ronaldo teve. A gente pode destacar aqui algumas virtudes. Como eu disse já outras vezes, eu acredito fielmente que investir e cuidar bem do seu dinheiro é um caminho em busca das virtudes. Não com a finalidade, você não vai buscar essa virtude com a finalidade de enriquecer materialmente. Se você fizer isso, não sei nem se é uma virtude. Na verdade, talvez só seja ganância mesmo. É uma virtude vazia. Mas você busca virtudes e, como consequência, pode ser que você fique bem materialmente falando. Uma pessoa que é disciplinada, que é paciente, que trabalha bem, dificilmente ela não vai, pelo menos, ser mais organizada financeiramente. Dificilmente ela vai ceder a comportamentos compulsivos de gastar mais com coisas que não tem tanta necessidade, certo? É meio que uma consequência das virtudes que ela cultivou. Então, a disciplina é uma coisa que destaca bem na vida do Ronald. A paciência também é uma coisa interessante aqui, porque ele trabalhou a vida inteira em um trabalho que, pô, eu, Matheus, não tenho muita vontade de trabalhar. Eu não estou muito afim de ser zelador nem frentista. Não é um trabalho indigno, muito pelo contrário, se existisse a necessidade e você tem ali aquela opção, cara, você abraça, né? Tem coisas maiores do que isso em jogo, dependendo da situação. Mas se eu tenho a opção de escolher um outro trabalho, que necessariamente vai até me remunerar melhor, eu vou tentar seguir por esse caminho. Só que ele foi paciente, ele viveu uma vida tranquilamente e aportou religiosamente todos os meses, esperando que o resultado aparecesse uma hora. Além disso, ele foi muito modesto, então isso também é uma virtude. A modéstia é muito importante. Você não agir de forma espalhafatosa com a necessidade de querer aparecer para outras pessoas, de querer se expor de maneira indevida para outras pessoas é muito importante, porque você se coloca em último da fila. E os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Você se rebaixa. Não é nem se rebaixar necessariamente, mas você simplesmente não quer o palco, não tem essa necessidade do palco. Não é isso que te preenche verdadeiramente. Não é um carro, uma Ferrari, um Porsche, um carro caro que vai te preencher e te deixar completo. Além disso, ele teve também aqui, então vamos lá, eu listei 3 virtudes importantes: a disciplina, a paciência e a modéstia. A gente poderia colocar também perseverança. A gente poderia colocar outras coisas aqui, com certeza. Mas por último, além dessas 3 virtudes, aí vem uma coisa que não é necessariamente uma virtude. Vem o ambiente favorável. O seu Ronald, ele investia religiosamente em ações dos Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos, ainda
que ela tenha momentos de maior fraqueza, ainda que ela vá mal em alguns momentos, ela ainda é muito melhor do que a economia brasileira, o cenário brasileiro como um todo. Então, é importante fazer esse disclaimer aqui também. Talvez você não vai conseguir replicar a mesma situação do Ronald lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Existe uma série de fatores. Uma coisa é certa: independente de como você faça, se você tiver também esse comportamento, essa disciplina, religiosamente investindo, juntando dinheiro, vivendo uma vida mais simples, inevitavelmente você vai juntar um dinheirinho no final da sua vida, quando você estiver mais velho, na sua aposentadoria. Aqui não tem essa informação, mas eu tenho certeza que boa parte desse dinheiro que o Ronald juntou, assim como eu acho que eu já falei em outro vídeo sobre o Warren Buffett, ou eu falei em outro vídeo ou eu escrevi um texto sobre isso. A maior parte da fortuna do Warren Buffett, por exemplo, veio depois que ele tinha 50 anos. Quando ele tinha 50 anos, ele não era nem bilionário. Ele já era milionário, já tinha 300 e tantos milhões. Pô, já estava muito bem, obviamente. Mas mais de 90%, mais de 95%, eu acho, da fortuna que ele tem hoje, seus 80 e tantos bilhões, B mesmo, B de bola, veio depois dos seus 52 anos de idade. Então, com certeza o Ronald não tinha 8 milhões lá com seus... não tinha, de repente, nem 1 milhão, talvez, com seus 40 anos de idade. Mas mesmo assim ele se manteve firme e perseverante. Manteve um padrão de vida mais humilde, mas com certeza na velhice ele estava muito mais tranquilo. Muito mais é ruim, né? Mas ele estava mais tranquilo do que os seus pares, né? Do que inúmeros colegas de trabalho que ele teve ao longo de sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Então, cara, para você ter sucesso com investimentos, para você enriquecer sendo pobre, vai muito do seu comportamento. Eu já conheci diversas pessoas que você via que ela tinha uma certa tendência natural a algumas virtudes, mas ela estava tão imersa em ambientes prejudiciais que ela não conseguia se desenvolver. E ela não ia atrás de melhorar esse comportamento dela, etc. e tal. Então é isso. Comportamento é muito importante dentro da sua vida como um todo, principalmente se você quer, de alguma maneira, melhorar a sua situação material. Beleza? Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.